Então, dando continuidade, tá, às configurações ali de sequência zero dos transformadores, vamos voltar aqui então com essa configuração, a configuração delta-delta, né, o triângulo-triângulo, e o esquema de ensaio de curto-circuito que simula as condições de sequência zero está mostrado nessa figura. Tá? Então, tanto faz aqui eu aplicar a tensão aqui no primário, com os três terminais aqui em curto, aqui, ou no secundário, com os três terminais em curto também. Né? A questão é que aqui não vai ter possibilidade de circular corrente de sequência zero, nem no lado primário aqui, né, nem nas linhas aqui do primário, e nem nas linhas aqui do secundário, tá? Porque, como eu falei, né, para te ter corrente de sequência zero, tu precisa de um retorno aqui, né, de neutro ou térreo. Aqui no caso, nessa configuração, não tem como existir o neutro, né? Então, o esquema equivalente de sequência zero fica esse daqui, né? Nessa figura, então, a reatância de acoplamento entre as bobinas primárias e secundárias, né, correspondente a x0. Essa reatância x0 forma um laço com terra, né, que é a barra de referência, que é terra ou neutro aqui, indicando a possibilidade de circulação de corrente de sequência zero dentro do triângulo, ou seja, dentro do transformador, né, em loop, aqui em loop fechado dentro do triângulo. Essa possibilidade, no entanto, é remotíssima devido à própria blindagem da carcaça do transformador. Então, se houver alguma corrente circulando, ela vai ser só na parte do triângulo, aqui tanto no primário como no secundário. Mas para quem enxerga o transformador, né, para toda a impedância, para tudo que tiver à direita desse transformador, ou à esquerda desse transformador, né, que no caso é essa fonte aqui, não vai enxergar nada, porque a corrente vai ser nula, né, a corrente que vai chegar. Então, por isso que aqui está aberto dos dois lados. A impedância vista por essa fonte aqui é infinita. A impedância vista por quem estiver olhando o transformador desse lado aqui, né, de secundário, também vai ser infinita. Então, aberto dos dois lados aqui. Então, o ensaio de sequência zero, né, do transformador trifásico de núcleo envolvente, ou banco monofásico ligado em Y aterrado e Y normal no secundário, né, que é esse caso aqui. As condições de sequência zero elas são simuladas aqui por esse teste aqui, né? Então, aplico a tensão aqui no primário, e no primário aqui eu teria, tá, um caminho para a corrente passar por aqui, passar pelas três fases e retornar pela fonte. Só que no secundário, essa corrente aqui ela não poderia retornar, né, porque não tem o neutro aterrado aqui. Então a corrente aqui ela só pode ser zero, né? Se não tem retorno para a corrente, ela não pode existir. E se não tem corrente nas bobinas aqui, do secundário, significa que nenhuma corrente também vai estar sendo puxada aqui nas bobinas do primário, né? Então, embora no primário eu tenha o caminho aqui o caminho fechado para a corrente de sequência zero, ela não vai existir, porque nas bobinas do secundário eu não vou ter essa corrente, né? Quando a gente tinha a configuração que era Y aterrado com o delta no secundário, eu tinha a corrente passando aqui porque no delta do secundário, né, dentro do triângulo, ficava circulando aquela corrente lá em loop, né? Aqui, então não vai ter corrente nas fases, logo no primário também não vai ter. Então, o que a fonte enxerga aqui é uma impedância infinita, né? Ou seja, a impedância aqui teria o JX0, que seria a impedância normal aqui, né? Do, seria essa tensão aqui dividida pela corrente que passa aqui, me daria esse cara aqui. Só que como o secundário não deixa, né? Não vai ter nenhuma corrente refletida, né? De primário para secundário, a impedância que essa fonte aqui enxerga vai ser infinita, né? Porque aqui está aberto. Então é desse jeito aqui que esse cara aqui fica representado. Bom, na configuração Y, tá com nenhum dos neutros aterrados, na sequência zero do transformador trifásico, né, de núcleo envolvente, o banco monofásico ligado em YY, sem aterramento, né, o ensaio então é mostrado nessa figura aqui, né, para simular as condições de sequência zero. Então, nesse caso, eu não vou ter, mesmo que eu tivesse aqui uma possibilidade aqui de retorno, aqui de sequência zero no secundário, eu não teria no primário, né, porque aqui no primário eu não tenho neutro aterrado. Então não vai ter corrente nem no primário, né, de sequência zero, porque não tem retorno no primário, e também não haveria possibilidade de ter no secundário, porque o secundário também não tem retorno, né, do neutro, não tem o neutro aterrado, né, para dar o retorno da sequência zero. Então essa impossibilidade, né, dos dois lados aqui terem corrente de sequência zero, ela é representada pela abertura aqui nos dois lados, né. No ensaio anterior aqui eu tinha a possibilidade de sequência zero aqui, de corrente de sequência zero no primário, só que ela não existia, porque no secundário eu não teria condições, logo não haveria nenhuma corrente aqui induzida, né? No secundário não haveria corrente no primário, então aqui era fechado, já aqui é aberto dos dois lados, porque tanto no primário quanto no secundário o neutro não é aterrado, né?
Então a impedância aqui vista pela fonte aqui, né, para quem enxerga o primário aqui, a impedância de sequência zero é infinita. Para quem enxerga pelo secundário aqui também, a impedância de sequência zero também é infinita, né? Então esse é o diagrama equivalente. Bom, então a gente vai ver agora o caso, tá? Onde o transformador, né, se ele for aterrado com uma impedância de aterramento, né? Então a gente vai ver como que fica ali o diagrama de sequência zero. Então, de modo geral, qualquer impedância conectada ao ponto central de ligação em Y do transformador, né, o neutro, ficará submetida a uma corrente que será 3 vezes a corrente de sequência de zero de uma fase do transformador. Por esse motivo, no modelo de fase, para simular a mesma queda de tensão, o valor da impedância de aterramento aparecerá como o valor 3 no lado correspondente da conexão. Então aqui tem um exemplo, tá? Eu estou usando o modelo Y aterrado, mas isso aqui vale para todos os modelos. É só adaptar conforme o modelo, colocar a impedância junto, né? Então, para esse modelo aqui, né, se ele fosse sem essa impedância de aterramento, fosse solidamente aterrado, ele não teria esses dois caras aqui, né, teria só o JX0. Mas como eles estão aqui na malha de aterramento, né, na impedância de aterramento, eles vão aparecer, então, em série aqui com a impedância de sequência negativa. Então, para mim simular a mesma queda de tensão que eu teria numa fase, tá? Porque isso aqui é o modelo para uma fase. Então, se eu pegar uma fase aqui, eu tenho a corrente aqui que ela é 3 vezes I0, aqui eu tenho a corrente 0, I0 e I0. Então, essa corrente que sobe aqui é 3 vezes I0. O que significa que a queda de tensão aqui nessa impedância seria 3 vezes I0 vezes Zm, né? Então, para mim representar o modelo de fase, onde eu tenho só a corrente zero, eu compenso colocando 3 vezes a impedância Zm aqui, né, no modelo de sequência zero aqui. E a mesma coisa aqui no secundário, aqui tu tem o Zn, então aqui tu vai ter 3 vezes o Zm. Então o mesmo modelo que eu tinha, né, se tivesse solidamente aterrado, né, aterrado sem impedância, só acrescentando aqui as impedâncias de aterramento. Essas impedâncias geralmente elas são utilizadas para minimizar, né, o valor de curto-circuito monofásico, né? Qualquer curto ali que tiver retorno ali pela Terra vai ter, né, o seu valor limitado aqui por essa impedância. Então as impedâncias de aterramento ZM e Zn que aparecem na figura, né, anterior, elas são as impedâncias acumuladas dos respectivos trechos percorridos pelas correntes de retorno, né, 3 e 0, que vai estar subindo aqui nessa impedância. A impedância de aterramento é obtida pelo somatório dos itens relacionados abaixo. Então a impedância do próprio elemento conectado, né? Então geralmente se coloca um indutor, né, uma reatância para não dissipar calor, né? Se botar um resistor aqui de aterramento, então bota uma reatância, por exemplo, né, que é a impedância do próprio elemento. Mas ainda somado, né, que a corrente ela vai vir pela Terra, então eu tenho que somar a impedância que tem antes, né, desse Zm. Que seria a impedância da malha de aterramento, impedância do cabo de cobertura da linha de transmissão, resistência da Terra que acompanha a linha de transmissão e resistência do pé da torre de transmissão no local do curto-circuito. Então, na verdade, essa impedância aqui, ela é, né, a gente pode representar ela como sendo o valor acumulado, né, de todo o caminho que a corrente percorre até subir aqui e chegar nas fases aqui. Bom, então para finalizar aqui, eu vou estar deixando um resumo aqui das principais configurações ali que a gente estudou, né, dos transformadores, e na próxima aula a gente continua. Então é isso aí, valeu!